E aí, meu povo, bora lá, gente. Como é que vocês estão? Espero que todo mundo esteja firme aí nos estudos. Ei, superamos histologia. A partir de agora, reprodução humana. E o primeiro assunto de reprodução humana está aqui, olha só. Sistema reprodutor masculino. É o tema da nossa aula. Perfeito? Pessoal, direto ao assunto, aqui é assim. Primeira coisa que eu preciso dizer a vocês. À medida que a gente for descrevendo as estruturas do sistema reprodutor, vai estar aparecendo aí na tela essas estruturas com suas respectivas funções. Fiquem tranquilos em relação a isso. Beleza? Então vem comigo, presta bem atenção. Funções. Uma das funções, promover a cópula, o ato sexual, é uma função do sistema reprodutor masculino. Isso é lógico. Produção, não só a produção, mas também liberação de espermatozoides, que são os gametas masculinos. Também é uma função do sistema reprodutor masculino. E também produção de hormônio sexual masculino, no caso a testosterona. Basicamente as funções são essas. Ok? Vem para cá. Órgãos. O sistema reprodutor masculino ele é constituído de órgãos externos e órgãos internos. Geralmente vem assim nos livros. Quem são os externos? Olha para cá. Pênis e escroto. Quem são os internos? Está aqui para vocês. Testículos, epidídimos, ductos, vesícula seminal, próstata e glândulas bulbo-uretrais. Vamos descrever cada um a partir de agora com muita calma. Então vem comigo, presta bem atenção. Começando pelos órgãos externos. Olha para cá. O pênis. Pessoal, tá aqui o pênis, ó. Certo? Tá aqui identificado o pênis. Beleza. O pênis, ele é um órgão copulatório. Então, qual é a função do pênis? Promover a cópula, né? Permitir que a cópula aconteça, a liberação dos espermatozoides e também permitir que ocorra a liberação de urina. Tudo vai estar aí na tela para vocês. Pessoal, o pênis ele é envolvido, muita atenção, por 3 camadas cilíndricas envolvendo esse pênis aqui. 2 camadas cilíndricas mais externamente. Dá o zoom aí, senão vocês não enxergam. 2 camadas cilíndricas externamente, que nós chamamos de corpos cavernosos. Então existem 2 corpos cavernosos, mais externamente, e mais internamente, mais na região mediana do pênis, está aqui de vermelho, ó, tudo isso aqui de vermelho. Repito, dá o zoom aí, certo? Toda essa parte de vermelho aqui, nós temos uma outra camada chamada corpo esponjoso. Qual a função desses corpos? Atenção, os 2 corpos cavernosos, eles se enchem de sangue, ficam entumecidos de sangue, e aí eles permitem que ocorra a ereção. Eles sustentam o processo de ereção. São tecidos eréteis, que permitem a ereção do pênis. Beleza? Durante o estímulo, durante o ato. O corpo esponjoso, olha comigo, dá o zoom, por favor. O corpo esponjoso, ele está aqui de vermelho. Observem que ele está próximo de quem? Desse canal fino aqui dentro, chamado uretra, na região mediana. Então, esse corpo esponjoso, ele envolve a uretra. Então, qual a função dele? Proteger a uretra. Mas ele também ajuda na sustentação da ereção do pênis, certo? Além disso, ele também, como eu falei, protege a uretra. Beleza, gente? E aí eu aproveito já para falar da uretra. A uretra é esse canal aqui, olha só. Olha comigo, acompanha o pincel, esse canal pequenininho aqui, estreito, que ocorre dentro do pênis aqui. É um canal que permite a passagem, o transporte, a liberação, tanto de urina, como também de sêmen, como também de esperma, que é justamente o líquido ali constituído por nutrientes, água e espermatozoides ali. Perfeito, gente? Então essa é a função da uretra. Então todos esses são elementos do pênis. Gente, na região, na extremidade aqui, esse corpo esponjoso, ele sofre uma expansão, e essa expansão aqui nessa extremidade, ela é chamada de glande peniana,
certo? Essa glande peniana, que nada mais é, repito, do que uma expansão do corpo esponjoso na região da extremidade do pênis, ela popularmente é chamada de cabeça do pênis. Qual a função dela? Ela também tem a função de proteger essas estruturas aqui mais internas, principalmente a uretra. Beleza? Essa é a função da glande peniana. Pessoal, essa glande peniana, a cabeça do pênis no caso, possui aqui, revestindo ela, uma camada de pele chamada de prepúcio. Esse prepúcio, essa camada de pele, tem a função de revestir, de proteger a glande peniana, certo? E aí, quando a gente ouve falar naquela cirurgia, a cirurgia de fimose, retira-se excesso aqui nessa região do prepúcio aqui, excesso de pele que está presente aqui. Às vezes esse excesso pode causar dor na região, dificuldade para urinar, dificuldade até no ato sexual. Questão de higiene, pode infeccionar, enfim. Aí faz-se a cirurgia para a remoção, para a retirada mesmo. Beleza, gente? Deu para entender isso aqui? Tudo que eu acabei de falar envolve o pênis. Próximo órgão externo, tá aqui, gente, escroto. Pessoal, o escroto também é um órgão externo, ele não está internamente. O escroto nada mais é do que o saco revestido por uma camada de pele, e é um saco que tem a função de abrigar, de alojar dentro dele o testículo. Então imagina que aqui esse espaço é o testículo e aqui está o saco, essa parte mais escura aqui. Esse saco ele é chamado de escroto e ele tem essa função de alojar o testículo. Nós temos dois testículos, um par de testículos, certo? No escroto, no saco aí, presente. Então vamos agora partir já para falar dos testículos, e aí a gente já inicia os órgãos internos, perfeito? Então acompanha comigo. Pessoal, os testículos, que nós sabemos que são dois, né? Eles têm funções extremamente importantes no sistema reprodutor masculino. Eles produzem os espermatozoides e, além disso, eles são gônadas sexuais, isto é, eles são capazes de produzir o hormônio sexual masculino, no caso a testosterona. Beleza? Deu para entender isso? Então, olha só, os testículos, quando eles produzem os espermatozoides, esses espermatozoides vêm para cá. Acompanha comigo, dá o zoom aí, gente. Esse espermatozoide vem e eles são lançados aqui, num sistema de túbulos por trás, chamado de epidídimo. Ei, cada testículo tem um epidídimo. Então, no total, são 2 epidídimos, 2 testículos, certo? Então, quando os espermatozoides que são produzidos aqui no testículo passam para o epidídimo, aqui no epidídimo, ele vai permitir que ocorra o amadurecimento desses espermatozoides produzidos nos testículos. Perfeito? Além de permitir o amadurecimento, uma outra função dos epidídimos vai ser promover o armazenamento. Os espermatozoides ficam aqui armazenados, quietinhos, parados nele aqui, certo? E uma outra função é, quando ocorre estímulo, tudo isso, o epidídimo permite que esses espermatozoides eles venham por esse sistema de canais e sejam transportados para um ducto que nós chamamos esse ducto aqui, que tem em torno de 45 centímetros, chamado ducto deferente. Ei, são 2 ductos deferentes, um ducto deferente para cada epidídimo, cada testículo, certo? Esses ductos deferentes aqui, os 2, eles passam na lateral da bexiga urinária, certo? Desembocando na região inferior dela, na parte de baixo dela. Então você tem a bexiga urinária aqui de azul, ele, cuidado, não passa por dentro, passa pelas laterais, um ducto aqui e outro ducto aqui. Esses 2 canais vêm e desembocam aqui embaixo, na região inferior. Ao chegar nessa região inferior, atenção agora, muita atenção, esse ducto deferente, dá o zoom aí, esse ducto deferente aqui, ele vai se encontrar
com esse canal ou esse ducto aqui da glândula seminal. Dá o zoom. Quando ocorrer a fusão desse ducto deferente aqui com o ducto da glândula seminal, essa fusão vai gerar um novo ducto. Olha esse ducto aqui. Esse novo ducto nós chamamos de ducto ejaculatório. Eu estou te dizendo que o ducto ejaculatório, olha para cá, ele é resultado da fusão do ducto deferente, que é esse aqui, com o ducto ou canal da glândula seminal. Beleza? Deu para entender essa questão aí do ducto ejaculatório? Então vamos lá. E essa glândula ou vesícula seminal, qual a função dela? A função dela é produzir uma secreção, um líquido seminal, que vai ser jogado aqui, misturado com os espermatozoides que vieram lá do epidídimo, lá do ducto deferente. E ao ser misturado, essa glândula, ela promove a nutrição desses espermatozoides. Esses espermatozoides vão receber muita frutose. Minha gente, é como se os espermatozoides eles passassem aqui por todo esse ducto deferente e chegassem aqui um pouco cansados. Quando chega aqui próximo da glândula seminal, ela fornece frutose. Frutose é carboidrato, é energia, certo? É um monossacarídeo. Então isso vai ajudar para que ocorra uma melhor motilidade, movimentação desses espermatozoides aqui. Então os espermatozoides, eles vêm passando aqui, lembrando que esse líquido seminal, mais ou menos 60% do sêmen é só desse líquido seminal, desses nutrientes, certo? Então eles descem aqui, já com o líquido seminal, próximo da próstata. Quando chega na próstata, a próstata está aqui, gente, é essa de verde aqui. Quando chega na próstata, aí a próstata também secreta, produz, libera, também aqui no líquido onde estão os espermatozoides, ela começa a liberar justamente o líquido prostático. Esse líquido prostático, ele tem a função de neutralizar a acidez que geralmente a urina que veio daqui, ó, da bexiga urinária, ela costuma deixar. A urina, ela deixa uma certa acidez aqui já na uretra. Aqui a gente já considera uretra, saindo do ducto ejaculatório. Então, quem é que neutraliza a acidez? O líquido produzido na próstata, que é um líquido levemente alcalino. E aí ele neutraliza essa acidez. Então, qual a função? Proteger da acidez. Certo? O líquido prostático ele faz isso. A próstata tem essa função. Uma outra função da próstata, cuidado, é regular o fluxo, controlar o fluxo aqui, tanto de urina como também de esperma. A próstata tem essa função. Então, muito cuidado, gente. Tem esse canal aqui, ó, que desce aqui da bexiga urinária. Então, a urina também entra aqui. E muita atenção, não esquece. Tudo isso aqui vai desembocar aqui, ó, na uretra. A uretra, ela é comum tanto ao sistema reprodutor humano, né, no caso masculino, como também ao sistema urinário, certo? Muito cuidado com isso. Então não é interessante ficar acidez aqui na uretra, certo? Beleza? Quando passa aqui pela próstata, foi onde eu parei, existem duas glândulas aqui chamadas glândulas bulbo-uretrais. Tá aqui, olha só. Essas glândulas bulbo-uretrais, quando o esperma vem descendo, os espermatozoides misturado com a secreção da próstata e a secreção da glândula seminal, quando eles vêm descendo, essas glândulas bulbo-uretrais, elas também liberam um líquido pré-ejaculatório. E aí o que é ejaculação está na tela para vocês. É a eliminação, a expulsão justamente do esperma. No caso, a eliminação dos espermatozoides que estão presentes no esperma. Eu vou dar esse conceito bem direitinho daqui a pouquinho. Então, essas glândulas bulbo-uretrais, elas liberam um líquido pré-ejaculatório e esse líquido vai servir como lubrificante aqui, vai lubrificar todo o canal da uretra aqui, certo? Vai diminuir a acidez da urina também, igual a próstata fez, como também vai
promover uma limpeza, retirar resíduos aí que ficou de urina que passou anteriormente, certo? Então também é um líquido que protege, é um líquido protetor, lubrificante, tudo isso. Beleza, gente? Então, pessoal, deixa eu chamar a atenção aqui. Quando é que eu posso considerar sêmen ou esperma? Quando, atenção, eu tenho uma mistura de espermatozoides com os líquidos produzidos pelas glândulas acessórias. Ei, quem são as glândulas acessórias? Olha para mim aqui. Quem são? Acabei de falar, gente. Vem. Quem são? Os espermatozoides chegam aqui, recebem o líquido da glândula seminal. Tá aqui. Frutose, nutrição dos espermatozoides vai acontecer nesse momento. Depois recebe o líquido de que glândula, além da seminal? A glândula chamada próstata, que tem uma secreção que elimina a acidez da urina. Então essa é outra glândula acessória. E depois as glândulas bulboretrais. É nesse momento, quando tem essa mistura da secreção da glândula seminal com a glândula próstata, no caso, e as glândulas bulboretrais, essa mistura de espermatozoide com esses líquidos, aí sim a gente considera como sendo esperma ou sêmen. Muita atenção nisso. Perfeito, gente? Então, pessoal, falando da ejaculação, a ejaculação é a eliminação, a expulsão dos espermatozoides presentes nesse sêmen, nesse esperma, certo? E ela ocorre, a ejaculação, em dois momentos. O primeiro momento ocorre quando os espermatozoides são transportados dos testículos e dos epidídimos até o início da uretra. Esse é o primeiro momento. E um segundo momento, que é justamente a ejaculação propriamente dita, quando esses espermatozoides eles são impelidos, impulsionados por dentro da uretra, nesse canal da uretra, até serem expelidos para o meio externo. Perfeito? Deu para entender isso aqui, gente? Então, muito cuidado. Esses elementos aqui estruturais, esses órgãos que eu falei, eles fazem parte do sistema reprodutor. Tem órgão em comum, sistema reprodutor e sistema urinário? Tem, como eu falei, a uretra aqui, principalmente a uretra. Perfeito, gente? Certo? A gente vê aqui no desenho o ânus, mas aqui já é sistema digestório. É outra história. Beleza? Espero que vocês tenham entendido, gente. É uma aula simples. A partir de agora é só reprodução humana. A próxima aula a gente vai ver tudo o que acontece aqui dentro do testículo, que é justamente a espermatogênese, a formação, a produção dos espermatozoides. Então assistam a próxima aula. Beleza? Abraço a todos e bons estudos.